Então, meus amigos, está chegando a nossa hora dos nossos estudos. Hoje, sábado, 9 de outubro de 2021, estamos nós aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para mais um sábado de estudos, para mais um sábado de reflexão. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade abençoada que o Pai nos concede de estarmos aqui, podendo participar desse banho de luz, porque os amigos espirituais nos dão inúmeras orientações e, graças a Deus, nós estamos aqui caminhando, buscando aprender, e nessa busca pelo aprendizado, nós também estamos, dentro daquilo que nos é possível, auxiliando aqueles que mais necessitam, ou aqueles que necessitam tanto quanto nós. Então, Senhor, só temos a Te agradecer essa oportunidade abençoada. E como nos ensina Paulo, não podemos esquecer dos sofredores, daqueles nossos irmãos que se encontram em grande aflição, que se encontram com problemas de saúde, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que eles possam, por acréscimo de misericórdia do Senhor, serem esclarecidos, serem amparados, serem fortalecidos nas suas energias, nos seus corpos físicos, nos seus corpos espirituais, para que assim possam retomar a sua caminhada, buscando o seu autoaprimoramento, buscando a sua evolução. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que do alto caem sobre nós, vindo dos corações dos amigos espirituais, do coração do Mestre Jesus, te pedimos, Pai, amorosamente, que nos permita iniciar os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós, no sábado, às 16h15, iniciamos o estudo desta obra, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. O autor desse livro é Antônio César Perry de Carvalho, e é uma publicação da casa editora Clarim, não é? Então, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Nós estamos estudando hoje, dando continuidade ao estudo do capítulo 10, segunda Epístola a Timóteo, que vai abordar o bom combate. Eu vou iniciar um pouquinho antes da página onde nós paramos. Eu vou iniciar a leitura na página 99. Vamos dar uma olhadinha no último parágrafo da página 99 dessa obra aqui, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. No último parágrafo da página 99, o Antônio César Perry de Carvalho diz assim: no conjunto da frase, parece-nos claro, a frase é o que está em cima, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. No conjunto da frase, parece-nos clara a interpretação de dom de Deus, como efetivamente um carisma, ou dom espiritual, foi o que nós estudamos na aula passada, que está lá no capítulo da primeira Epístola aos Coríntios. E o ato de impor as mãos como doação de uma bênção, ou seja, um passe. Agora vamos para a página 100. Emmanuel deixa clara a interpretação assim. Então, aqui, ainda vamos falar dos carismas e dos dons espirituais, tá? Então, nós vamos pegar, quem tem o livro Vinha de Luz, capítulo 30, e quem tem as cartas de Paulo, na página 641. Então, Vinha de Luz, capítulo 30, ou Cartas de Paulo, página 641.
ainda estamos falando da diversidade dos carismas e dos dons espirituais, tá? Lê para a gente, Denise. Cartas de Paulo, página 641, Ovinha de Luz, capítulo 30. De alma desperta. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Dos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Muito bonito, né? A gente tem, o título já é altamente sugestivo. De alma desperta, não é? Inclusive, deixa o livro aberto nessa página, tá, gente? Não fecha, não, para facilitar. Quem está com o livro das cartas de Paulo, isso, já deixa ele aberto aí. O título já mostra, né? O que ele está dizendo, de alma desperta. Que nós estejamos sempre atentos, não podemos nos deixar dormir. E ele diz aqui, é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Porque nós vamos estar ainda envolvidos por um número muito grande de energias, de situações de conflito. Porque isso ainda é natural no grau evolutivo em que nos encontramos. As tentações, os obstáculos,
tacos. Então ele diz que a gente fique atento, de alma desperta, né? Fazendo muito esforço de vontade, para que a gente não se deixe arrastar pelo lodaçal. Depois ele vai falar assim, ó, que nós somos ainda suscetíveis, né, de longa permanência dos resvaladouros do erro. Por quê? Porque nós viemos de uma longa fase, né, onde vivenciamos muitas coisas que não eram muito boas. Então, nós ainda somos suscetíveis de longa permanência dos resvaladores do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis divinas. A gente tem uma história, né? É como se agora nós começássemos a colocar a cabeça para fora da água. Mas grande parte do corpo ainda está submerso. Então, ainda, vamos dizer assim, seria ainda natural facilmente o indivíduo deixar que a cabeça baixe e volte para debaixo d'água, do que se manter com a cabeça para fora e ir buscando levantar e tirar o corpo daquela água, né? De onde nós vivemos mergulhados tanto tempo. E depois ele vai falar aqui, para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se chegue em nós. Então, essa luz da revelação divina é o que vai nos incentivar a buscarmos sair desse atoleiro onde nós nos colocamos. É ele que vai nos puxar para fora, né? E aí ele vai falando, né, da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades, de regeneração e aperfeiçoamento. As tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento do caminho reto. Ainda, o número de tentações ainda é muito maior do que esses momentos de luz. Ontem, quando nós fizemos o estudo da parábola do credor incompassivo, nós falamos sobre isso, né? Até a Marisa Leal deu um exemplo, para a gente ver que não é uma coisa que é assim, meu Deus, a tentação. Simplesmente um fato que aconteceu na porta de um supermercado. Né? Ela estava ali no supermercado na hora do caixa. No caixa, aconteceu o fato que se nós não estivermos de alma desperta, a gente se deixa levar. Então a gente percebe que esses momentos que ele fala aqui, de tentações para o desvio, pode acontecer num caixa de supermercado, pode acontecer quando você estiver dentro de um ônibus, quando você estiver andando pela cidade, você olhar para o lado e ver uma cena. Não é aquela coisa que parece, como algumas religiões tradicionais fazem, o Satanás vai se aproximar de você, vai te envolver, entendeu? Não é aquela coisa tipo desses filmes de terror que vem aquele monstro. Não, é fatos do dia a dia. Você está conversando com alguém, de repente surge um assunto e você se deixa envolver por aquele assunto. Alguma coisa que você lê na internet, alguma coisa que você vê numa rede social, recebe uma mensagem que recebe no WhatsApp, uma crítica a alguém. E aí você não está, em vez de estar com a alma desperta, está com a alma ressonando, né? Dormindo um pouco, aí você solta aquele comentário, que ainda é aquele comentário baseado naquele homem velho, que aí nós ainda trazemos conosco, sem aquela reflexão do estudo de ontem, né?
baseado no perdão, na misericórdia, na compaixão. Como Jesus colocou a regra de ouro, lembra da regra de ouro que nós falamos ontem? Que a gente desejar para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. É a grande regra de ouro, né? E é o que ele diz aqui. Por isso que a gente tem que estar de alma desperta, para não deixar mais. Aí ele fala aqui, ó, nesse parágrafo, nas palestras comuns, quer dizer, na nossa conversa do dia a dia, são as palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas contra alguém, né? E descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. De repente, às vezes, uma mensagem que a gente recebe da rede social, olha, fulano, olha o que fulano está fazendo. Aí o companheiro ou a companheira manda aquela mensagem para a gente. Aí a gente lê e endossa aquilo. Mas não é mesmo? Que sujeira, olha como é que pode, fazendo isso, fazendo aquilo. Não importa se aquilo que o cara está fazendo mesmo é verdade ou é mentira. Tá? Eu não estou falando da gente passar a mão na cabeça. Mas o que vai adiantar nós colocarmos mais uma pedra, jogar mais uma pedra em cima daquela pessoa? Busque formas de corrigir aquilo, de colaborar para a correção. Se aquele indivíduo, seja homem ou mulher, né? Porque indivíduo é o substantivo sobrecomum. Se ele está num cargo de evidência, num cargo político, tem uma forma de a gente corrigir isso. É na próxima eleição pesquisar melhor e procurar votar, não buscando os nossos interesses pessoais, as nossas ideologias, mas verdadeiramente buscar votar em alguém que você acredite, que você pesquisou a vida dele, que você verificou que realmente é uma pessoa honesta. Ah, mas se esse não entra, mas não importa, o que importa é que você escolheu alguém que você acredite. Que você acredite que é uma pessoa boa. Mas a gente faz o quê? A gente fica nessa guerra. Na realidade, o que está acontecendo, ontem também no Evangelho, nós lemos uma passagem que fala sobre o duelo. Hoje nós vivemos num período de duelo. Nós duelamos terrivelmente. Sem o 38, sem o 45 e sem a espada. Mas nós duelamos. E de vez em quando alguém cai durante o duelo. Cai como? Sob as calúnias das fake news. Elas destroem, né? Destroem a história de uma pessoa. É o famoso, uma vez eu me lembro que uma companheira, né, colocou lá um negócio sobre um cidadão. Aí eu virei para ela e disse assim, companheira, querendo até, né? Olha, essa matéria que você publicou aí, ela é fake news, porque no dia tal, no mês tal, saiu uma matéria desmentindo esse fato, né, que você está colocando aí. Isso já foi desmentido. Então, né, o que ela me deu para mim? Não me interessa ser mentira. Eu não gosto dele, então vai ficar publicado. E eu fiquei calada. Eu ia dizer o quê? Ela não sabia que era fake news. Ela não sabia. Eu sabia que era. Então eu falei isso para ela. Fulana, despublica isso aí, apaga, porque isso que você publicou não é verdade. Já saiu uma matéria desmentindo isso. Ela automaticamente me respondeu. Não interessa ser mentira. Eu não gosto dele, então vai ficar publicado. Entendeu? Antes, ela publicou sem saber que era verdadeiro ou falso. Agora, ela sabia. Mas ela disse que ia colocar, ia manter lá, mesmo sendo mentira. Porque ela não gostava dele
Importante para ele, ela era denegrir a imagem dele, como uma calúnia. Entendeu? Somos nós, gente. Somos nós. Quantas vezes a gente faz, banda para cá, banda para lá, sem saber se aquilo é verdadeiro, né? Então ele fala aqui, ele diz aqui, ó, nas ações de trabalho em obediência a determinações da vida, é muita vez o cidadão levado a buscar descanso indevido, até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Oh, meu Deus do céu, né? Quantas vezes nós padecemos com um problema de saúde por causa do desequilíbrio da alimentação? Então, ele vai dizer aqui, para encerrar, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos, na estrada iluminativa, não padece dúvida. Afinal, nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Vivendo um planeta de provas e expiações, então, que os tropeços irão acontecer, não tem dúvida alguma, né? Mas aí ele diz aqui, irmãos mais velhos e experiência maior, né? Então, aí ele diz, entretanto é imprescindível marcharmos de alma desperta. Então, os amigos espirituais, aqueles, como ele diz aqui, irmãos mais velhos e experiências, eles sabem que nós ainda vamos cair, tropeçar, bater a cabeça, levantar com o joelho machucado, eles sabem disso. Mas ele diz o seguinte para a gente, entretanto é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de erguimento e reedificação sempre que necessário. Então, eu sei que eu ainda vou tropeçar e cair muitas vezes, mas eu tenho que buscar ficar o máximo tempo de alma desperta, né? Vigiando e orando. E aí diz que as sombras do passado nos fustiguem, é a nossa história, né? Mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Como disse Jesus, deixa brilhar a vossa luz. Então, que a gente caminhe, sabe, vigiando e orando, de alma desperta, levando as chibatadas do passado, mas sempre que cairmos, vamos buscar nos esforçarmos para levantar, procurando manter acesa a nossa luz. Porque quanto mais fizermos isso, menos tombos iremos levar. Porque a experiência vai trazendo sabedoria. Né? E aquele que vai se tornando mais sábio vai caindo menos. Tem outro texto também, ainda falando dessa questão dos dons espirituais, aqui no livro, se alguém tiver o livro Bênção de Paz, é capítulo 13. Quem não tem o Bênção de Paz, abre as Cartas de Paulo, página 640. É uma paginazinha antes, né? Eu vou pedir para a Ana Constantino ler para a gente. Cartas de Paulo 640 e Bênção de Paz, capítulo 13. No reino da alma, numerosos os companheiros que pagam ou reclamam concurso alheio, para que se lhes desenvolvam determinadas qualidades espirituais, ginásticas, regimes dietéticos, penitências, alteridades místicas. Sem dúvida, semelhantes processos de educação do corpo e da mente vale por preciosos concursos ao despertamento da vida interior. Sempre que empregados de intenção e pensamento voltados para os interesses superiores do espírito, mas não basta. A palavra do Evangelho, através do apóstolo Paulo, é suficiente esclarecedora. Ele se reporta à colaboração dos passes magnéticos ministrados por ele mesmo, em favor do discípulo.
Entretanto, não os exonera da obrigação de acordar em si e por si próprio os talentos de que é portador. O convívio com um amigo da altura moral do convertido de Damasco, as preces e ensinamentos do lar, os apelos doutrinários e o amparo externo constantemente recebido não desligavam Timóteo do dever de estudar e aprender, trabalhar e servir a fim de burilar seus dons de alma e acioná-los na construção da própria felicidade pela extensão do bem. Pensemos nisso e saibamos receber reconhecidamente os auxílios que a bondade alheia nos proporcione, aproveitando-os em nosso benefício, mas lembrando sempre que o autoaperfeiçoamento, para que a luz do Senhor se nos retrate no coração e na vida, será resultado de esforço nosso, ação individual, de que não poderemos fugir. É interessante esse texto, porque ele está falando, né? É importantíssimo os processos de educação do corpo e da mente, né? Como nós estamos estudando no livro Diversidade e Carisma, estudar sobre o transe, estudar sobre a mediunidade, como deve ser o nosso comportamento numa reunião mediúnica, como deve ser o nosso comportamento, a aquisição do conhecimento para a aplicação do passe, estudar sobre o perispírito, estudar sobre os fluidos, tudo isso é importantíssimo, não é? Conhecer como é que os espíritos se apresentam, sobre o ectoplasma, ele está falando sobre tudo isso. Tudo isso é importantíssimo, né? Ele diz aqui, sem dúvida, semelhantes processos de educação do corpo e da mente valem por precioso concurso ao despertamento da vida interior, sempre que empregados de intenção e pensamentos voltados para os interesses superiores do espírito. Mas só isso não basta. Não adianta a gente mergulhar profundamente no estudo do livro dos médios, do livro dos espíritos, né? Da Gênese, das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Só isso não basta. E aí, no terceiro parágrafo, ele diz: a palavra do Evangelho, através do apóstolo Paulo, é suficientemente esclarecedora. Lá, no início desse texto, que está aqui na página 640, lá em cima, ele diz assim: por este motivo, exorto-te, quer dizer, chama a tua atenção a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Então, ele diz aqui, como é que um sujeito vai reavivar o dom espiritual que ele carrega em si? Ele diz aqui, Paulo se reporta à colaboração dos passes magnéticos ministrados por ele mesmo em favor de Timóteo. Entretanto, ele está querendo dizer o seguinte: Paulo reavivou os dons espirituais que Timóteo tinha no momento que ele impõe as mãos sobre a cabeça de Timóteo. Mas ele quer dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, ter esses dons espirituais bem desenvolvidos não exige de você, principalmente, a obrigação de acordar em si e por si próprio os talentos de que é portador. Você vai ter que fazer um esforço para manter isso em alto nível. E como é que ele vai fazer isso? Aí ele diz aqui, o convívio com um amigo da altura moral de Paulo, as preces e ensinamento do lar, os apelos doutrinários e o amparo externo
constantemente recebido, não desligavam, quer dizer, não desobrigavam Timóteo do dever de estudar e aprender, trabalhar e servir, a fim de burilar os seus dons de alma e acioná-los na construção da própria felicidade pela extensão do bem. Então, não adianta só ter todos esses conhecimentos, receber o dom espiritual do alto, né? Receber a imposição de mãos para reavivar os dons espirituais. Nós precisamos, né, buscar conhecer o Evangelho, trabalhar no bem, servir. Lembra que Jesus falou? Eu vim para servir, não para ser servido. Como naquela cerimônia do lava-pés, quando Pedro diz, não, não, Senhor, meus pés você não vai lavar, não. Aí Jesus diz para Pedro, Pedro, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. E aí ele dá aquele ensinamento a lavar os pés dos discípulos, né? Então, ele também diz aqui, ó, pensemos nisso e saibamos receber reconhecidamente os auxílios que a bondade alheia nos proporcione, aproveitando-os em nosso benefício, mas lembrando sempre que o autoaperfeiçoamento, para que a luz do Senhor se nos retrate do coração e na vida. Isso será resultado de nosso esforço, nossa ação individual de que não podemos fugir. Então, não é só esperar que os dons espirituais explodam em nós. Não é só esperar as bênçãos que vêm do alto. Nós temos que participar dessa ação, com o nosso esforço, com a nossa boa vontade e, principalmente, com o nosso autoaperfeiçoamento. E o que é isso, o autoaperfeiçoamento? É a reeducação moral. Dizia Kardec, espíritas amados, mas espíritas instruídos. Então, é a instrução, o conhecimento, o estudo, o aprendizado. Conhecer o Evangelho de Jesus. É o que nós estávamos comentando aqui antes do estudo, né? Como tem sido importante para todos nós conhecer os ensinos de Jesus de uma forma mais profunda, o simbolismo das palavras do Evangelho, lembra? Pedro, embainha a tua espada. Jesus não estava falando só da espada material, daquela arma, né? Da arma que o Pedro carregava na cintura, mas ele estava falando para todos nós. Quais são as nossas armas? A nossa espada. É a crítica mordaz, a calúnia. São os nossos equívocos. Nossos equívocos, né? Os nossos vícios. Embainha a tua espada. Porque quem vive pela espada, morre pela espada. Então, é isso que ele está falando. Isso que é o autoaperfeiçoamento. É entender o que Jesus dizia para Pedro lá, ele não disse só para Pedro. Ele também não disse só para os discípulos que estavam ali e para aqueles soldados que estavam ali. Não. Todos os ensinos de Jesus são ad eterno. Ele estava falando para o Pedro que estava ali, mas estava falando também para os outros espíritos que estavam ali e que vão estar aqui hoje. E ele estava dizendo também para aqueles que lá não estavam, mas estão aqui. E como essa mensagem sobreviveu, e hoje está lá na Bíblia, então que você vai ler aquilo e vai entender. Jesus está mandando eu embainhar minha espada. Mas eu não uso espada? Eu tenho espada sim. A minha espada não é uma arma física. A minha espada é o que está aqui, ó, no meu pensamento, e que eu uso para ferir o outro. Porque se a espada fere, a minha crítica mordaz também fere. A minha calúnia também fere. Né? E mata também, mata. Porque às vezes uma pessoa que recebe muitas ofensas,
Muitas calúnias, dependendo da sua sensibilidade, ela pode entrar em depressão, ela pode até buscar o suicídio. Quantos jovens já se suicidaram por causa de historinhas da internet? A gente não escuta isso? Porque é um jovem ainda, né? Outro dia, acho que era uma modelo, é uma dessas blogueiras, acho que ela é uma blogueira famosa, uma cantora, acho que é uma cantora, tem um filho de 16 anos. Ele postou, olha só, se fosse comigo ou com uma de vocês, se vocês iam ligar. Mas para a gente ver como é um jovem ainda, pensa diferente da gente. Ele botou uma foto na internet, acho que foi uma foto ou um videozinho desse TikTok que ele fez. Eu nem vi o vídeo, eu nem sei do que se trata o vídeo. Mas pelo que a mãe falou, parece que ele postou um vídeo do TikTok aí, achando que ia ser engraçado. E ele recebeu inúmeras críticas pesadas de outros jovens, de outras pessoas. Foi aquela avalanche. Se fosse eu dizia o quê? Bloqueio todo mundo. Bloqueio todo mundo, mandava, responde uma besteira para ele, bloquear todo mundo, seguia a vida. Ele não. 16 anos. Ficou arrasado, tão arrasado, que ele se suicidou. 16 anos. Por quê? Porque várias pessoas desembainharam a espada para atacá-lo e levaram ele à morte. E aí? Aí o cara que fez a piadinha, que somou com as outras, vai dizer assim, mas eu não pensei que ele fosse fazer isso. Não foi com essa intenção. Não é? Realmente, quando ele botou a piada, ele ia imaginar que aquela piada que ele fez, somada a milhares de outras, ia ser tão pesada sobre aquele jovem, um espírito frágil, porque é claro que nem todos vão se suicidar, mas muitos se suicidam. Então, ia cair. Então, eu pergunto, essa espada que essas pessoas lançaram sobre ele não matou? Ou não colaborou para a morte dele? Colaborou. Então, quando Jesus disse, embainha tua espada, é porque uma espada, seja a tradicional que a gente conhece, fere e mata. E a espada das nossas calúnias, das nossas críticas, também matam, ou ferem gravemente. Então a gente percebe quando Jesus fala, né? Então o que ele está dizendo aqui? Que a gente deva buscar o autoaperfeiçoamento. Eu, às vezes, quantas vezes eu leio alguma coisa na internet, aí eu digo assim, vou responder, aí eu começo a responder, aí no meio do caminho eu paro, apago, deixa várias vezes. Eu tenho feito muito isso. Às vezes até eu leio aquilo que me indigna. Eu não vou responder. Aí começa, aí, vê que eu gosto de escrever, né? Aí lá pela terceira, quarta palavra eu, deixa pra lá. Aí vou, apago tudo de novo e sigo. Porque, entendeu? Antes não. Antes eu escrevi o textão e clicava no Enter. Agora eu escrevo até mais. Aí no meio do caminho, volta, para lá. Deixa para lá. Até porque se eu mandar, vai vir uma resposta. Pode vir uma resposta. Que eu não vou gostar. E aí eu vou mandar outra. Então, vou duelar. Eu mandei, o cara me respondeu, não gostei da resposta, eu vou mandar outra e ele vai mandar. A gente vai ficar duelando aqui, né? Aí daqui a pouco entra um terceiro, um quarto, um quinto do duelo. Aí vira um faroeste. Tiroteio para tudo quanto é lado. E alguém vai sair baleado, vai ser ferido. Então eu vou apago e deixo para lá. Né? No máximo eu boto um curtir lá ou qualquer coisinha assim. Então é isso que Paulo está falando para a gente, né? Que a gente nunca esqueça do autoaperfeiçoamento para que a luz do Senhor se nos retrate no coração e na vida. O deixar brilhar a vossa luz. Isso será resultado de esforço nosso. Ação
individual. Repara que Emmanuel, ele é bem enfático aqui. Ele fala, esforço nosso. Ora, não precisava ele dizer ação individual, né? Se ele disse esforço nosso, está na cara que é ação individual. Mas ele quer enfatizar. Então, ele praticamente fala duas vezes a mesma coisa. Ele diz, será resultado de esforço nosso, ação individual, de que não poderemos fugir. Então, esse texto aqui completa o outro, de alma desperta. Completa o texto de alma desperta. Né? Então, e foi aquilo que nós falamos ontem. Pode deixar o livro aberto aí, tá, gente? Foi o que nós falamos ontem, né? Como esses textos nos chamando a atenção têm sido contínuos. Vamos voltar ao livro do Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, na página 100. Aí aqui diz assim, ó. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Ele está falando com Timóteo. Né? Então ele está aqui, ó. Conserva Timóteo, porque essa mensagem é para Timóteo. O modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Por seus exemplos de fé e de amor, Paulo realmente seria um modelo para seu filho espiritual, que era Timóteo. Então, ele é um modelo, ele está se colocando aqui como modelo, não por vaidade, mas porque ele já tem muita experiência de vida. Experiência que ele traz do Saulo, né? Que praticou ações não muito encantadoras, né? E que ele está batalhando para reparar, e experiência do que ele vive como discípulo de Jesus. Né? Então, aqui, o depósito, que ele diz aqui, ó, conserva o modelo das suas palavras de que de mim tem ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito. O depósito seria um investimento de natureza espiritual. A oportunidade de realizarem o trabalho de divulgação e de vivência do Evangelho. Esse é o depósito. Toda vez que você está trabalhando no bem, buscando se melhorar, nós estamos fazendo um investimento, um depósito, um investimento de natureza espiritual. Às vezes as pessoas não guardam dinheiro do banco para fazer investimento. Então, o depósito é esse investimento de natureza espiritual. Esse trabalho que a gente está fazendo de autoaperfeiçoamento, de auto-reeducação, de procurar mudar o nosso modo de ser, tudo isso é um investimento. Eu estou investindo no meu processo evolutivo. Eu estou investindo na minha caminhada, para que eu possa crescer cada vez mais. E aqueles aqui, ó, conserva, pois, contigo o modelo das suas palavras. Vamos pegar o livro Pão Nosso, capítulo 97. Quem tem cartas de Paulo, página 645. Pão Nosso, capítulo 97, cartas de Paulo, 645. Aí eu vou pedir, então vamos lá, cartas de Paulo 645. Eu vou pedir para Iraci ler para a gente, lê a mensagenzinha que manda. Conserva o modelo das santas palavras. Paulo, segunda
Carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. É para eu ler todo, Rose? É para eu ler tudo? É para ler o texto todo, sim. Tá. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana. Ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. A gente, esse texto, né? Eu me emocionei, desculpe, Rose, esse texto realmente eu nem terminei a última frase que eu fiquei emocionada. Esse texto aqui do Emmanuel, eu achei muito interessante, sabe por quê? Ele mostra para a gente que mesmo que você não tenha condições de prestar um auxílio material, você tem muito a fazer. Muito a fazer. Né? Conforme eu fui lendo, eu disse assim, realmente, ele mostra aqui que todos nós podemos ajudar. Olha só, eu fui só sublinhando sempre o que vem depois da conjunção. Entretanto, né? Ele diz aqui, ó, primeiro, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. Primeiro parágrafo. Segundo, o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Depois, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. No outro, a intervenção direta do amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Interrompe as preleções, os ensinos que a gente vai dando, né? Uma vez em quando, a fim de assinalar, quer dizer,
de buscar ouvir o lamento de um companheiro na experiência humana. Aí depois ele diz aqui, ó, no final, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Depois ele vai dizer, mas não fujas sistematicamente à floresta humana. Aquele que diz assim, vou me isolar, ficar bem longe daqueles equivocados. Ele diz aqui, mas não fujas sistematicamente à floresta humana com receio dos vermes e monstros que a povoam. Porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Aí depois ele diz aqui, não ouvides, quer dizer, não esqueças a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. E aí ele diz aqui, ó, assim como não podes tomar alimento individual por intermédio de um substituto, quer dizer, eu não posso me alimentar mandando o outro comer. Come aí, que eu vou me alimentar aqui. Né? Ele diz, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por si mesmo. Então, nós não vamos conseguir comparecer à frente do Senhor sem vivem só com teoria. Só com teoria. A gente vai ter que ter vivenciado a experiência. Aí ele diz, conserva, pois, contigo o modelo de sãs palavras. Porque Paulo, ele ensinava, mas como Jesus fazia, ele ia lá e fazia também. Ele botava a mão na massa. É isso aqui que eu achei esse texto maravilhoso. Porque ele mostra aqui que todos nós podemos fazer algo por alguém, sem precisar ficar preso apenas às questões materiais, à distância, que é preciso que a gente vá, como ele diz aqui, ó, que a gente entre na floresta humana, que a gente busque as pessoas, que a gente não fuja dela, não vou fugir dessas pessoas para evitar problema, sabe? Que a gente esteja ali no meio delas, porque quando ele diz aqui, ó, não fujas sistematicamente à floresta humana com receio dos vermes e monstros que a povoam. Porque tem pessoas que dizem, não, eu não vou me envolver com esse pessoal, não vou lá, porque esse pessoal aí é de baixo nível. Então ele diz que a gente não tem que fugir. Porque ele diz aqui, é imprescindível que te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Porque vai ter um momento que você vai ter que entrar nessa floresta humana. E se você não estiver preparado, você pode sucumbir. Então esse texto aqui é belíssimo, né? Isso aqui que ele está falando. Faça um investimento de natureza espiritual. Que a gente tem que fazer esse investimento em nós mesmos. Só assim a gente cresce. Né? Eu achei esse texto belíssimo, belíssimo. Um verdadeiro alerta. Por isso que ele diz, conserva o modelo. Né? Observa Jesus. Nunca se afastou, nunca fugiu de ninguém. Estava sempre lá. E às vezes era muito criticado por isso. Mas ele estava lá. Onde quer que necessitassem, ele estava lá. Então ele ensinava e depois ele exemplificava. Ele entrava na floresta e ia lá auxiliar os que necessitavam, né? Vamos continuar aqui no livro do Epístola de Paulo à Luz do Espiritismo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Porque se ele era preso, é porque ele era visto como um malfeitor. Jesus morreu na cruz por quê? Porque a crucificação era um castigo para os malfeitores. Tanto que ele foi preso entre dois ladrões.
Então, ele era visto como malfeitor, como persona não grata para aquela sociedade, né? Pelos sacerdotes e fariseus. Mas a palavra de Deus não está presa. Olha aqui, eu estou preso. Aí eu lembrei de Sócrates, né? Vamos, Sócrates, você foi condenado a beber cicuta. Nós vamos dar um jeitinho aqui de subornar alguns guardas para que eles ajudem você a fugir. Ele disse, não. Por que eu tenho que fugir? Eu não estou preso. Ele não se sentia preso. Então, ele não ia cometer uma ilegalidade, que era subornar guardas para ele fugir. Ele não se sentia preso. A alma dele não estava presa. É o que Paulo diz aqui. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando dos ensinos de Jesus, mesmo que eu fique preso. A palavra malfeitor poderia ser entendida nos conceitos da época por dois prismas, né? Primeiro, as acusações que partiam das sinagogas do Sinédrio, né? Que eles viam Paulo como um malfeitor, um traidor, e as relacionadas ao Império Romano, pois todo aquele que não se sujeitasse ao culto do imperador, que era considerado um deus, porque o imperador era considerado um deus na terra, tanto que ele era chamado de o divino. O divino. Paulo não via César como o divino. Então, ele era um rebelde, um malfeitor, um fora da lei para o Império Romano. Se ele negava essa ideia de divino do César, ele era visto pelos romanos como um malfeitor. O sofrimento por amor dos escolhidos é conceito tratado pelos cristianismo e pelo espiritismo. Então, o sofrer por amor à humanidade é um conceito tratado pelo cristianismo e pelo espiritismo. Está registrado em mensagem incluída em o Evangelho segundo o Espiritismo. Aninha Brito, você pode ler o Evangelho para a gente? Capítulo 9, item 7. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Né? Então, aqui está falando sobre o sofrimento por amor dos escolhidos. Pode ler para a gente, Aninha? Espera aí que eu estou procurando aqui. Capítulo 9, item 7. Tá. Item 7. A paciência. Isso. É a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho,
para ser instrumento de nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar, ao passo que tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. O Espírito Amigo de Ave 1862. Então, nesse item do Evangelho, né, do capítulo 9, ele fala sobre isso. Né? A dor, ele fala aqui, é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Né? Então, Paulo, ele vai sofrer prisões, ele vai sofrer agressões por amor à humanidade. Então, essa mensagem da paciência. É importante a gente ter paciência, né? Se sofrendo por um bem maior. Tanto que aqui no Evangelho, no 3º parágrafo diz, a vida é difícil, bem eu sei. Não é? A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nós temos deveres, não só direitos. Nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Lembra? Ontem, quando nós falamos que nós recebemos da vida muito mais do que nós demos à vida? Então, Paulo, ele tem paciência, né? Ele tem paciência. Ele diz, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, mesmo sofrendo agressões, prisões, ele continua levando a palavra do Senhor para todos aqueles que dele se aproximam e aqueles que estão distantes, porque ele manda as cartas, para que esses também alcancem a salvação, a libertação. E para isso ele tem que ter paciência, porque ele manda carta, mas às vezes ele tem que mandar 2 cartas, 3 cartas, porque o pessoal ainda é rebelde, o pessoal, apesar de receber a mensagem do Senhor, se desvia, o outro não acredita nele, então ele tem que ter paciência, porque esse é um trabalho de amor. E aqui no Evangelho diz, coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Então,
Sem paciência, a gente não vai conseguir seguir em frente, né? É preciso ter paciência. Então, vamos continuar aqui no livro do Antônio César Perry. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, na página 101. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, lembra do orai e vigiai de alma desperta, né? Cuidado para não ficar falando demais. O apóstolo valoriza o exemplo, a dedicação e a coerência daqueles que se transformaram após a aceitação da mensagem de Jesus, que chama de verdade. A mensagem de Jesus, ele chama de verdade. Sugere que se evitem discussões e palavrórios profanos, é a conversa inútil, estéril, advindos da questão em análise na época, que era o choque provocado pelos falsos ensinamentos oriundos de inovadores oportunistas. Nós vamos ter aqui 3 mensagens que está ligado a isso que ele diz aqui, tá? Quando ele diz, ele sugere que se evite discussões e palavrórios profanos advindos da questão em análise na época, que era o choque provocado pelos falsos ensinamentos oriundos de inovadores e oportunistas. Eis alguns comentários do orientador Chico Xavier. Então, Emmanuel vai trazer para a gente 3 mensagens baseadas nesse alerta, para que a gente evite palavrórios profanos, tá? Porque esses palavrórios eram fruto desse choque provocado pelos falsos ensinamentos oriundos daqueles oportunistas. Então, eu vou pedir para o José Marcos, um vai ser o José Marcos que vai ler, o outro quem vai ler vai ser o Lá, e depois vai ser a Idelina. São os 3 que ainda não leram, né? Isso. Então, primeiro vai ser José Marcos. José Marcos, você tem Palavras de Vida Eterna? Capítulo 132. E Cartas de Paulo, página 659. Palavras de Vida Eterna, capítulo 132, Cartas de Paulo, página 659. Liga aí teu microfone. Isso aí, tinha esquecido do básico. Então vamos nós aí. 132, para mim, no caso, diante da providência. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Está em Paulo, a Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Designa de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade cuja fé amadurece em ásperos testemunhos de sofrimento. Não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem aconselha a demanda do o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Não articula regras, a fim de que se sobreponha à presença dos outros,
e nem lhe traça penitências ou rituais, tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior, para compartilhar as alegrias do que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. É o parágrafo agora que está lá no livro, né? Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência. Estejamos convencidos de que a mais alga forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido, e de que nada tenha de se envergonhar. Essa lição do livro Cartas de Paulo estava na página 659. Então, ele aqui mostra que ninguém deve se considerar especial. Né? Quer dizer, não se coloque como ser especial. Tá? Quando ele diz aqui, ó, viva de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Então, esse texto, né, diante da providência, nos mostra isso, que a gente busque fazer o que é da nossa obrigação, cumprindo com os nossos deveres, sem ficar exigindo muitos direitos, não é? Com humildade, com simplicidade, que a gente não requisite nenhuma aquisição de atributos especiais. E aqui no último parágrafo ele vai dizer: atende cada dia, quer dizer, vai devagar, passo a passo, né? Aos deveres que a vida te prescreveu. Porque os direitos virão automaticamente. Os direitos chegam. Não é preciso a gente ficar tocando tambor, gritando, eu quero meus direitos. Os direitos virão automaticamente se a gente cumprir os nossos deveres. Se os direitos não nos chegam através da lei humana, mas elas nos chegarão através do Senhor. E isso é o mais importante. Então ele diz aqui, né? Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, o que a Aninha Brito leu para a gente do Evangelho. E estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi cumprido, aquele que fez um investimento espiritual e que nada tenha de que se envergonhar. Então, esse é o primeiro alerta de Emmanuel, baseado no texto de Paulo, para que a gente evite discussões e palavrórios profundos, sabendo cumprir com a nossa responsabilidade. Agora eu vou pedir um outro texto de Emmanuel, fazendo um comentário sobre esse ensinamento. Eu vou pedir para Eloá ler, está no livro Pão Nosso, capítulo 145. E nas Cartas de Paulo, gente, o livro Cartas de Paulo é esse aqui, quem tiver, tá? E no livro Cartas de Paulo,
na página 660, 660. É logo depois, né, do Diante da Providência. É página 660. É o texto Obreiros, tá? No livro Pão Nosso, capítulo 145. Na carta de Paulo, é página 660, Obreiros. Lê pra gente aí, Eloá. Perfeito. Obreiros. Desde que tempos imemorais realizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor. A busca do destaque no mundo futuro, a maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com o título de santos. Todavia, não há maneira mais certa, mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além de que em nós enquadramos nas condições de trabalhadores. O mundo é departamento de casa dividida. Catedras inchadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobrar-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali balançeiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é só. No centro da realidade, pois não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será o de se apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Aqui nesse texto, né, no segundo parágrafo, ele diz: muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiar um rosário imenso de queixas diante do Senhor, a busca de destaque no mundo futuro, né? Então ele diz que muita gente está buscando trabalhar para talhar as vestimentas para o concerto celestial. Que vestimentas são essas, né? Que nós estamos buscando talhar? É o nosso perispírito. Lembra das núpcias? Como é que nós iremos nos apresentar? Lembrando sempre, como ele diz aqui, que nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos. Então, a gente tem que cuidar, porque um dia nós vamos ter que nos apresentar diante do Senhor com a nossa vestimenta. E como é que ela vai estar? Enquanto uns estão procurando trabalhar, né, talhando a sua vestimenta, outros estão preocupados em montar o quê? Um rosário
de lágrimas, de reclamações, né? Para que assim se destaque no futuro o coitadinho. Então, ele diz que a maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da morte, com títulos de santos. Todavia, numa maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição, verdade, além daquela que nos enquadramos na condição de trabalhadores. Não adianta você querer se apresentar como santo se você não tem essa conquista. Não é? Você não tem essa conquista. Então, que você se enquadre, né? Que você se apresente como um trabalhador. Aí ele diz uma coisa muito importante aqui. Ó. Cátedras inchadas não constituem elementos de divisão humilhante. Não importa que tipo de trabalho você realize, todos são importantes. E sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Tanto aquele que trabalha lá no bazar da casa espírita, como aquele que trabalha no balcão da cantina da casa espírita, ele é tão importante quanto o palestrante, quanto o expositor, quanto o dirigente da casa. Então ele diz aqui, né? São degraus, o trabalho que a gente realiza são degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Já pensou se todos da casa espírita só quisessem realizar a exposição? Quem ia trabalhar na recepção? Quem ia fazer a faxina da casa espírita? Quem ia atender o telefone? Todo mundo quer ser... Eu quero ser califa no lugar do califa. Então não ia dar certo. Né? E ele diz aqui, o caminho edificante desdobra-se para todos. Classificam-se os trabalhos em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. Lembra, quando nós estudamos também na Diversidade dos Carismas, que você pode ter diversidade dos carismas. Nós temos a diversidade dos carismas, né? Cada um tem a sua mediunidade, mas o Senhor é um só. Quem dá o talento, os dons para todos nós é um só. Os dons espirituais são diferentes. Um é psicofônico, outro é psicógrafo, outro tem a mediunidade da vidência, o outro da cura. A diversidade de carismas são muitas, mas quem distribui isso é um só. Né? Então ele diz, não se preocupe com os títulos condecorativos, tá? Que a gente não fique preso a isso. E como Paulo falou, a maior vitória do discípulo será de apresentar-se ao Senhor um dia como obreiro aprovado. Lembra de Lázaro? O mendigo, o rico e Lázaro. Lembra a história? Do rico e do Lázaro? O rico e o Lázaro. No final, o que aconteceu? Que a gente possa se apresentar como obreiro aprovado, não importando o trabalho que a gente realize, e que a gente busque fazer o melhor trabalho, sem ficar criando problemas. Né? E para encerrar o estudo de hoje, eu vou pedir para Ideína, que ficou faltando, né? Ideína está aí? Acho que a Ideína que ficou faltando a leitura. Ela saiu, a última leitura era dela. Está no livro Ceifa de Luz, capítulo 51, e Cartas de Paulo, 660. Será que... Eu acho que ela saiu... a última leitura era dela, ela saiu sim, diminuiu aqui o número de pessoas. Bem, eu vou fazer a leitura dessa. Se ela vier, eu paro e... ela voltou. Ideína, você chegou na hora. Você tem aí Cartas de Paulo, página 660, ou Ceifa de Luz, capítulo 51. Você pode ler para a gente, Ideína?
Deixa eu ver se ela pode ler. Ela está aqui. É o livro Seixa? Não, Seixa? Ceifa de Luz. Ceifa. Hã? Ceifa. Capítulo 51. Ceifa. Ceifa de Luz. 51. Capítulo 51. Ceifa de Luz. Capítulo 51. Ceifa. E Cartas de Paulo, 660. Achou, Irene? Achei. É oportunidade nós. Uhum. Oportunidade e nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Está em Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Não admitas que o bem se processe à distância de esforço paciente que o concretize. O Criador estabelece a árvore na semente. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Recebes da divina providência o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas a formação da oportunidade para que te realizes nas próprias esperanças depende de ti. Não há confiança profissional sem o devido certificado de competência. Não disporás efetivamente da máquina sem conhecer-lhe a engrenagem com a respectiva função. Nas áreas do espírito, as leis são as mesmas. Esforçar-te-ás em adquirir entendimento, praticarás o respeito aos semelhantes, acentuarás, quanto possível, as tuas prestações de serviço em apoio dos outros e angariarás a simpatia de que necessitas no próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação de teus ideais. Então, credenciarás a ti mesmo para que a oportunidade te valorize. Em qualquer tarefa de melhoria e elevação em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Um texto curto, mas muito educativo, né? Com esse texto aqui, Emmanuel fecha essas advertências, né? Olha o que ele diz no primeiro parágrafo. Não admitas que o bem se processe à distância de esforço paciente que o concretize. Quer dizer, não pensa você que o bem vai acontecer se você não se esforçar para que ele se realize. No caso, vamos dizer, a gente vê lá um monte de gente necessitada. Não espere que a ajuda vai chegar do céu, cair como uma chuvinha sobre aquelas pessoas, não. É preciso que alguém faça um movimento para levar o bem até ali. Né? Aí ele fala, o Criador estabelece a árvore na semente. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Você quer chupar manga? O caroço da manga está aqui. Agora, quem é que vai cavar o buraco e plantar? Ah, não vou plantar, não. Então você não vai chupar manga. Não é? É preciso ter esforço. Aí ele diz aqui, ó, recebes da divina providência o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas a formação da oportunidade para que te realize nas próprias esperanças depende de ti. Mais uma vez chamando a nossa atenção. É aquele detalhe, o Senhor faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa também. Né? Não há confiança profissional sem o devido serviço de competência. E na área do espírito,
as leis são a mesma. Ninguém vai receber nada de graça. É preciso esforço, trabalho, né? E ele fala, esforçar-te-ás em adquirir entendimento, praticarás o respeito aos semelhantes, acentuarás, quanto possível, as tuas prestações de serviço em apoio dos outros, e angariarás aí a simpatia que tu necessitas no próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação dos teus ideais. Ontem, eu acho que foi o Sérgio Daimon na palestra, ele falou sobre isso. Ele disse, foi quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira, a palestra disse o seguinte, que quando você busca auxiliar alguém, não é que a gente vai fazer isso com essa intenção, mas é um fato real. Quando você ajuda alguém, vamos dizer, eu vou ajudar alguém que está aqui encarnado aqui, né? Está sofrendo. Aquele alguém que eu vou ajudar, ele tem amigos, além dos parentes encarnados, vamos pensar do desencarnado, ele tem amigos desencarnados, que estão vendo você auxiliar aquele ser amado por ele. De repente, é o pai, a mãe, o irmão, o padrinho, o esposo, a mulher daquele que está encarnado. Esse está desencarnado, o parente está lá desencarnado. O sofredor está encarnado, aí você vai ajudar ele. Aquela parentela dele está vendo você fazer aquilo. Ora, você ganha a simpatia deles. No momento que você precisa, eles poderão se apresentar também para te ajudar. Então ele diz aqui, ó, esforçar-te-ás em adquirir entendimento, praticarás o respeito aos semelhantes, acentuarás quanto possível as tuas prestações de serviço em apoio dos outros e angariarás a simpatia de que necessitas do próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação de teus ideais. Então, credenciarás a ti mesmo para que a oportunidade te valorize. Então, falando, não é que você vai fazer esperando o troco, mas é da lei que a cada um segundo as suas obras. Não é? Então, você estará conquistando a simpatia desses espíritos. E quando nós necessitarmos, haverão muitos interessados em nos ajudar da melhor forma possível. Não é? E ele diz, em qualquer tarefa de melhoria e elevação, em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus, mas o trabalho vem de nós. Então, a possibilidade de que tudo dê certo vem de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte no capítulo do esforço. Não é ficar sentado à beira do caminho. Então, a espiritualidade o tempo todo chama a nossa atenção para isso. Né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Que a gente faça sempre a nossa parte. Que a gente busque sempre trabalhar. E Emmanuel vem aqui, nesse capítulo, chamando a nossa atenção para isso, baseado nas orientações que Paulo dá para Timóteo, mas na realidade ele está dando para todos nós, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essas orientações que nós recebemos aqui de Paulo e de Emmanuel? Ô, Rose, Pode falar, Zé. Eu também falar. eu só queria falar o seguinte, algumas vezes, né, e hoje principalmente, apareceu a palavra paciência e a caridade que estava lá no Evangelho. Né?
paciência é caridade. Para reforçar isso, eu estava esperando a hora que você ia falar, aí você foi e um daqueles últimos parágrafos que ele bota aí no livro, né? São sempre aqueles que nós vamos pesquisar, e ele está sempre quase no último. Um desses aí, agora eu não me lembro qual, daqui a pouco eu vejo qual é. E ele fala lá dessa parte, da paciência. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas tem que ter sempre paciência. E ninguém pode esquecer que a paciência também é caridade. Só isso aí. Com Se eu certeza. lembrar, Com certeza. o texto, o pedacinho que eu queria falar, e você foi, se antecipou e falou, eu fiquei quieto. Tudo bem. Fala, Denise. É interessante, né? Que a gente vai lendo, vai estudando assim, esmiuçadamente, e a gente percebe que Jesus já falou e a gente tem dificuldade de compreender, né? Ele falou, faça brilhar a vossa luz. Ponto. Então, nesse faça brilhar a vossa luz, é tudo isso que Emmanuel vem destrinchando para a gente e vem falando, além de Emmanuel, os outros também, né? Os outros espíritos protetores, nossos amigos superiores. E a gente ainda insiste e não... É simples. É ao mesmo tempo complexo, né? Sempre E é só você fazer essa autotransformação, né? é difícil. E seguir o Cristo. É o modelo aí. É aquela coisa, dá trabalho, mas não é impossível de fazer, né? Mas a gente tem que fazer, porque a gente vem deixando para amanhã, deixando para amanhã. Só que nessa encarnação, a gente, despertou. Então tem que fazer. Mas É a teimosia, né? Teimosia, não quer crescer, quer continuar sendo criança, né? Mas eu acho que é por aí. A misericórdia do Senhor, né, vê que ainda, como disse a Ana, nós somos crianças espirituais e vai nos dando oportunidades. Só que a gente não pode ficar, como diz o outro, eu vou descansar em cima disso. Já que Deus vai me dar oportunidades, então eu não vou acelerar o processo. Não é por aí, não é? Já que Deus me dá uma oportunidade, então eu vou ficar aqui. Não. Eu sei que Deus me dá oportunidade, mas eu tenho que buscar acelerar o processo. Eu tenho que buscar fazer a minha parte, né? E no caso, a gente tendo essa consciência, né, que Deus dá a oportunidade, a partir do momento que a gente tem essa consciência, mas não quer mudar, quer deixar mais para frente, aí o sofrimento é maior. Exatamente. Porque a oportunidade vem, mas vem com isso aí. Esse sofrimento, esse processo educativo mais contundente, né? Eu lembrei de uma das filhas do Fernando. A Iris, que eu achava interessante o jeito que ela falava. Eu falava assim, você gosta de estudar, né? Você tira boas notas, né? Aí ela falou assim, eu não gosto não, mas eu estudo porque eu quero me livrar da escola logo. Eu quero logo passar de ano e me livrar da escola. Então, você quer se modificar? Você não quer muito não, mas você tem que para poder já mudar de estado logo. Não é aquela coisa, né? A gente abraça o negócio e segue em frente. E a gente vê que Emmanuel é um facilitador para nós. Os textos de Emmanuel vêm facilitando, né? Esclarecendo, destrinchando. Porque pode ser que eu não entenda a palavra direito do Paulo, porque o texto dele eu posso achar um pouco complexo, um pouco difícil, mas aí vem Emmanuel e facilita o entendimento para a gente. Aí o sujeito disse assim,
Emmanuel bem podia ficar caladinho, né? Porque aí eu tinha desculpa dizer, não avancei porque não entendi a palavra de Paulo. Mas Emmanuel fez assim, essa desculpa eu não aceito. Ó, estou facilitando para você. Então, ninguém vai poder dizer, eu não compreendi, já que Emmanuel fala de uma maneira muito clara e não só um texto. Ele bota, às vezes, 3 Isso. do mesmo tema. Exemplo, Ciência, Palavras. revelação. Se você não entende um texto, vai entender o outro. Exemplos arrastam. Eu lembro sempre de Divaldo, quando você fala disso. Quando eu escuto isso, eu lembro a Divaldo que foi testado, né, por aquele irmão que perseguia ele. E aí aquela história, né? Foi através da atitude dele que Isso lembra aquele homem, né? Como lembrou você, Soltou, Marcos? largou. A paciência de Emmanuel para conosco. Ele manda 2, 3, 4, 5 textos do mesmo assunto. Se não aprender com um, eu mando o outro. Eu mando o outro, eu mando o outro. Exatamente, não tem desculpa. Não tem mais desculpa. De o mesmo Nós, assunto que a gente vai principalmente, encontrar aqui, às vezes você encontra não rola mais. Carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 7. Aí tem 3, 4 textos do versículo 7. E olha que o Paulo já veio para nos facilitar também. Ele que trouxe para a gente. Nós somos, de fato, cristãos, porque Paulo trouxe para a gente. Se ficasse só com os apóstolos lá, estava lá perdido ainda. Eu concordo com o Zé Marcos, que eu sempre penso nisso. Eu gosto muito de Paulo, acho que a maioria gosta. Então, eu sempre tenho isso na minha mente. Quando a gente lê o livro de Paulo, aí eu paro e penso assim, caramba, se não fosse Paulo, eu acho, não sei na minha ignorância, que o cristianismo tinha morrido no nascedouro. Porque Paulo era super preparado, inteligente, já vinha, né, daquele judeu preparado. Com a inteligência dele, ele podia espalhar o cristianismo como ninguém. E ele trouxe com ele todos os outros apóstolos. Porque eu acho que, na minha ignorância, que se tivesse estado só na casa, lá no caminho, com Pedro, que eles trabalhavam, ajudavam, mas eu acho que se ficasse só no caminho, tinha morrido. Mas Paulo criou as igrejas, ele espalhou o conhecimento, ele espalhou o amor. Então eu acho que se não fosse Paulo de Tarso, hoje eu não sei o que seria do cristianismo. E ele veio para isso, para realmente pegar o ensino de Jesus e facilitar para todos nós o entendimento. Mas ainda aquele que não conseguiu entender, aí vem Emmanuel e facilita mais ainda. O cidadão não tem como usar como desculpa. Não teve ninguém que me explicou melhor o que Jesus queria dizer, né? Então, meus amigos... Rose. Pode falar, Nina. Rose. Se ele não fizesse, ia vir outro. Porque, como Kardec, se Kardec não fosse em frente na missão, tinha Leon Denis. Exatamente. Não é? Nós tínhamos Lucas trabalhando ao lado de Paulo, talvez passasse para Lucas, já que era o companheiro mais ligado, mas, de alguma maneira, a ideia é a seguinte, nós não teríamos como nos fugir do negócio, porque o senhor mandou alguém, ninguém vai poder alegar ignorância por falta de esclarecedor, de trabalhador, de divulgação, não vai. E até hoje nós temos tantos aí, né? Doutor Bezerra, Ivone Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, né? Mandar Filomeno Miranda, Pedro Camargo. O que não falta são pessoas para nos ajudar a compreender o Evangelho. Agora, a gente tem, como o ensino de hoje ficou claro, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Precisamos fazer a nossa parte. Então, meus amigos, são 18 horas, está no horário da gente encerrar o nosso estudo, que eu acho que foi bastante interessante hoje, não é? Nos deu muita oportunidade de aprendizado, de crescimento, esclarecimento, e nós vamos pedir aqui ao nosso companheiro José Marcos para fazer a nossa prece de encerramento.